Então agora chegou o momento da nossa entrevista dessa semana, dessa segunda-feira. Hoje vamos falar sobre alimentação infantil e por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios da Interativa e também estamos gravando para o YouTube a nutricionista Midian Zancanaro da Silva. Ela tem 31 anos, é casada com Leandro e é mamãe também da Manuela e está à espera do baby Henrique. Midian, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, né? Espero que eu consiga sanar algumas dúvidas, né? Com relação a esse assunto que é tão polêmico, né? E um assunto que acho que é do interesse de muitas pessoas, porque acho que, né, todos que têm filhos, né, se interessam em oferecer para o seu filho uma alimentação mais adequada, né? Para essa criança crescer saudável, né? Forte, né? Livre de doenças. Então, espero ajudar, né? Com esse assunto de hoje. Midian, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, assim, sobre a tua formação, quanto tempo você mora aqui, um pouco sobre a sua vida até aqui. Sim, então, eu me formei na UNO Chapecó e, meu Deus, em 2009, depois eu fiz uma pós-graduação em nutrição humana, que é nutrição de coletividades, né? Que é onde eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com a alimentação infantil na creche, mas não deixa de ser coletividade, né? Porque são várias crianças, né? Cada uma tem a sua necessidade especial, enfim. Então, essa é a nutrição de coletividades. E eu trabalho, na verdade, aqui em Nova Erechim há 6 anos, né? Na educação. E moro em Nova Erechim há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos e meio, né? Que eu estou morando aqui. E é um trabalho que eu gosto, é uma área que eu sempre gostei de atuar, desde que eu estava na faculdade, assim, sempre foi o que me chamou, né? Essa questão de coletividade, de criança, sabe? É um ambiente que eu gosto muito. Bem, Midian, então assim, vamos começar lá pela introdução alimentar. Claro que antes disso vem o aleitamento materno também, né? Sim. Mas aí acho que poderíamos marcar um programa só para falar sobre isso, né? Sim. Bem, então, aos 6 meses, mais ou menos, né, que se fala, assim, que começa a introdução alimentar. Isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, se ela pode acontecer antes ou não, se em alguns casos pode ou não. E como que as famílias precisam lidar com isso? Como que acontece essa introdução alimentar? Com quais alimentos? Enfim. Então, assim, só vou resgatar um pouquinho, né? A introdução alimentar, ela se dá a partir dos 6 meses, porque a orientação que o Ministério da Saúde propõe é que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses de idade, né? Ou seja, sem oferecer água, chá, açúcar ou qualquer outro alimento para a criança. Claro que existem realidades, né? Nem todo mundo consegue oferecer para a criança. Vamos supor que a criança tenha estado em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, então, a partir dos 6 meses, você vai iniciar a alimentação. A orientação é que essa alimentação ela se inicie através de 2 papas doces, no caso, comece através das frutas, que seria a papa doce que a gente fala. Mas doce não em relação a adicionar açúcar. A gente fala doce porque as frutas, elas têm o seu açúcar inserido, né? Então, a gente fala de papa doce, mas não por ser doce realmente, né? Só para diferenciar papa doce e papa salgada. Inicia com a papa doce, que seriam as frutas, né? Esmagadas, amassadas, raspadas, né? Sempre de preferência a fruta e nunca o suco da fruta, né? Porque o suco, como a criança, a partir dos 6 meses, quando ela começa a se alimentar, o organismo dela, ele diminui drasticamente a absorção de ferro que a criança tem do leite materno, então ele precisa de um suporte bom de alimentação. Então, a gente não orienta a oferecer sucos no lugares das papas, porque os sucos são muito ralos, né? Então, o ideal mesmo seria a papa amassadinha, sem peneirar, sem coar, sem bater no liquidificador, só amassadinha mesmo, né? As frutas, enfim.
Depois tu inicia isso dentro desse mês. A gente fala, inicia com 2 papas doce e uma salgada. Claro que tu não vai iniciar de cara com isso, né? Tu vai iniciando com a papa doce. A partir do momento que a criança está adaptada, você inicia a papa salgada, uma papa salgada por dia até os 7 meses, né? Daí, dentro desse mês, você vai vendo. Cada criança é uma realidade diferente, né? Daí, tu vai vendo conforme a adaptação da criança. A partir do 7º mês, daí você vai iniciar com 2 papas salgadas daí, que daí seria o almoço e a janta. Sempre oferecendo, de preferência, nos horários em que a família também está se alimentando, para a criança já se encaixar na rotina da família, né? Que isso é muito importante, a criança não pode ficar excluída do ambiente que ela vive. Então, sempre dentro desses horários. Só que, claro, nunca com muita rigidez, né, de horário, sempre respeitando a vontade da criança, se a criança quer ou não se alimentar naquele horário, né? Midian, e é natural, assim, as crianças nesse começo recusarem alguns alimentos, porque, assim, a gente tenta dar o alimento, às vezes eles aceitam super bem, né? Eu digo mais na introdução alimentar. E aí tem alimentos que eles não querem, vão jogando fora, até porque eles estão aprendendo a comer o sólido também, né? Quantas vezes eu preciso dar o mesmo alimento para eu dizer assim, não, meu filho não gosta disso? Ou se eu oferecer uma vez e ele não aceitar, eu já posso concluir que ele não gosta daquilo? Não, o ideal seria a gente oferecer entre 8 e 10 vezes o mesmo alimento para que essa criança se adapte ao sabor desse alimento. Porque o que ele tem que... a criança vai ter que se adaptar ao sabor, à textura desse alimento, que cada alimento tem uma textura diferente. Então, isso é tudo muita novidade para um bebê, né? Então, assim, é claro que tu vai oferecer 2, 3 vezes, ele não vai querer. Tu não pode julgar já que a criança não gostou desse alimento. Porque, quem sabe, daqui 2, 3 dias, quando você oferecer de novo, ele já vai estar mais adaptado com a textura, ele vai aceitar. Então, assim, claro que também eu vou oferecer 10 vezes, né, contado, e, então ele não gosta e não vou mais oferecer, né? Eu acho que sempre a gente tem que insistir com os alimentos saudáveis, né? Na verdade, assim, tudo vai muito relativo da criança, né? Tem crianças que se adaptam a qualquer alimento, que não recusam nada, né? É de cada criança. Mas agora tem crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Então, a gente tem que oferecer mais vezes e, assim, de formas diferentes também, né? Às vezes, ele não gostou dessa forma, o alimento, eu faço um pouquinho diferente, cozinho um pouco menos, ou cozinho um pouco mais, ou raspo um pouco mais, ou amasso um pouco mais, né? Acho que tudo é questão de se adaptar, né? E oferecer de formas diferentes o alimento, né? A criança, a partir do momento que ela começa a introdução alimentar, ela tem um paladar bem mais aguçado assim, para o doce do que para o salgado. Então, é bem mais fácil eles aceitarem as frutinhas do que a papa salgada. Quando a gente fala em papa salgada, não quer dizer que tem que colocar sal na papa, tá? Eu ia perguntar isso. A gente fala em papa salgada só para diferenciar a papa de legumes, com carne, enfim, uma carninha, e da papa de fruta, né? A gente diferencia dessa forma. Mas, assim, não que tenha que ser utilizado sal, né? Até é orientado que não seja adicionado, pelo menos até 1 ano de idade, ou seja, bem moderadamente, né? E o açúcar não é indicado, então, até os 2 anos de idade, você acrescentar açúcar na alimentação da criança. Midian, bem, no começo, então, os alimentos são amassadinhos e tal. E aí, qual que é a evolução disso? Quando que é conforme os dentinhos vão nascendo? É conforme a idade? Como que funciona? Então, também é muito relativo da criança, mas assim, o indicado seria jamais assim utilizar o liquidificador, peneirar esse alimento, né? Desde o início, a criança tem que tem que receber um alimento amassadinho, né? E de preferência não misturar. Por exemplo, se você vai dar uma batatinha com uma cenoura, não misturar os dois. Amassar a batatinha, amassar a cenoura separadamente, para a criança saber. A batata tem essa cor, tem esse sabor, tem essa textura. Conhecer mesmo. Isso, conhecer o alimento. A cenoura tem outro sabor, tem outra textura, ele vai ter essa seleção. Por isso, a gente orienta também na creche para que as profs, as estagiárias, não misturem o alimento da criança logo de início, só se a criança mesmo quiser.
Daí elas vão lá e ajudam a fazer a misturinha. Se não é dado separadamente o alimento e para a criança conhecer, né, o sabor de cada alimento separadamente, a textura, enfim, né? Midian, depois eu volto a falar sobre essa questão do açúcar e do sal, mas agora eu quero saber de você quais alimentos, assim, as mães e os pais podem dar à vontade para os filhos, assim, claro, começando aí com 6 meses, né? É algo gradativo, eu imagino, mas os alimentos, assim, que você poderia dar como dica que nós não podemos economizar na alimentação. Os alimentos que a gente pode dar à vontade são frutas e legumes a princípio, né? Depois você vai, né, iniciar com as verduras, enfim, leguminosas, né? Tudo gradativamente, né? Mas no início, ali logo nos 6, 7 meses, as frutas e os legumes, a princípio, são os alimentos que não podem faltar e que tu não... E na verdade, na vida toda da criança, né? Porque se ele tiver o hábito logo cedo de comer esses alimentos, dificilmente ele vai perder esse hábito, né? Então, assim, legumes, frutas, principal. Depois vem as verduras, leguminosas, carnes, né? Enfim, todos os outros grupos alimentares. Mas, de início, esses ali não podem faltar mesmo para a criança. E os proibidos, Midian? Quais alimentos, assim, deveriam ou devem ser banidos, assim, da alimentação? Acredito que de todos nós, né? Mas em especial das crianças. Em especial das crianças, a princípio, o mel, que é um alimento muito utilizado. A gente observa bastante, até às vezes familiares, vovós, enfim, indicam para que seja usado nos bebezinhos, mas ele é totalmente restrito, assim, proibido, na verdade, para crianças até 1 ano de idade. Então, o mel não é indicado. Não que ele não seja saudável, ele é, mas depois de uma certa idade, não, até 1 ano de idade, não. Então, esse é um alimento que eu vejo muito, usualmente, as pessoas usarem para os bebês, até para... não vou adoçar com açúcar, mas vou adoçar com mel. Então, a pessoa acha que está fazendo um bem para a criança, mas, na verdade, não. Porque o mel, ele pode transmitir uma bactéria que causa o botulismo nas crianças. E como os bebezinhos eles têm a imunidade muito baixa... Então, pode ser perigoso, né? Então, o mel é um alimento para as crianças até 1 ano de idade proibido. E daí tem os outros alimentos, todos os alimentos industrializados, os alimentos principalmente industrializados, açucarados, bolachas, refrigerante, biscoito, salgadinhos, todos esses alimentos industrializados, até os 2 anos de idade, a gente indica, na verdade, não somente até os 2 anos de idade. O certo não seria a criança se alimentar com esses alimentos. Mas a gente sabe que chega um momento que a criança vai ter contato com isso, né? Mas quanto menos você oferecer isso ou expor isso à criança, mais tarde ela vai demorar e menos ela vai ter a necessidade de se alimentar daquele alimento. O açúcar é um alimento muito viciante, é extremamente viciante. E ele não tem nada a oferecer à criança, são calorias vazias, ele não tem nutriente nenhum. Então, assim, a gente vê pais, enfim, adoçando já o suco, o chá das crianças desde pequenininhos e não tem necessidade. Na verdade, não tem necessidade de adoçar nunca, mas só que a partir do momento que você adoçou, a criança não vai mais aceitar sem, né? Porque ele é viciante, e a criança tem o paladar mais aguçado pro doce. Então, ele vai querer esse alimento sempre adoçado. Então, a gente não deve adoçar, porque assim, a gente não vai sentir falta, a criança não sente falta do que ela não conhece. Às vezes as pessoas pensam, coitadinho, por que não adoçar? Por que não colocar o sal na comida? Mas ele não conhece o alimento com sal ou sem, ou com açúcar, né? Então, ele não é coitadinho, na verdade, tu está fazendo um bem para a criança, né? Quanto mais tarde você oferecer esses alimentos, melhor para a saúde do teu filho. Essa recomendação seria até os 2 anos? Tanto para o açúcar quanto para o sal? Principalmente do açúcar. O sal, a partir de 8, 9 meses,
o indicado é que a criança depende da dentição, né? A criança já começa a se alimentar com alimentos da família. Claro que sem tempero muito forte, muito picante, né? Mas a partir dos 8, 9 meses, dependendo da dentição, a criança começa a se alimentar com os alimentos da família. Não precisa mais fazer a comida separadamente para a criança, né? Até mesmo porque a criança tem que interagir, né? Tem que se alimentar com os pais, enfim, com a família toda, irmãos. E, né, depois de 1 ano, já não é mais indicado que se faça um alimento separado para a criança, né? Daí, claro, ele vai acabar se alimentando porque a gente acaba colocando um pouquinho de sal no nosso alimento, mas sempre cuidar, né? A quantidade, sempre usar moderadamente. A Eliara, obrigada pela pergunta. Ela diz assim, ó. Tenho uma bebê que completou 1 ano em agosto. Segundo a pediatra, agora ela pode comer de tudo, entre aspas. Mas fico muito na dúvida sobre o que seria esse tudo, o que realmente pode e o que não pode, então, nesse período do primeiro aninho. O que seria, já pode comer de tudo? De tudo, quando a gente pensa de tudo, né? A gente já imagina tudo mesmo, né? Mas eu acho que seria interessante ela evitar de dar pro bebezinho dela os alimentos industrializados em geral, né? Por exemplo, salgadinhos, biscoitos. Eu acho que ela deve evitar refrigerante, entende? Quando você fala de tudo, eu imagino que a pediatra dela deve ter se referido à questão de do alimento da família, do que a família se alimenta, de todos os legumes, de todas as frutas, né? Porque quando a criança é muito pequenininha, logo aos 6 meses, a gente sabe que existem frutas um pouco mais ácidas, que daí a gente demora um pouquinho mais para oferecer para a criança. Então, esse de tudo, eu acho que ela se referiu a tudo relacionado à alimentação da família, mas não que ela possa ir no mercado e comprar os alimentos industrializados que tem lá e oferecer para o filho, que eu não acho que seria o indicado. Como que eu sei se o meu filho está se alimentando bem? Porque eu vejo que as crianças, assim, você pode falar mais sobre isso, mas eles têm fases. Tipo o Theo, quando ele começou a introdução alimentar, ele comia muito bem. E ele come muito bem. Mas tem fases, tem períodos que ele simplesmente não quer mais comer. Eu até comento lá em casa. Sempre pergunto pra prof, ele comeu à tarde na creche, né, a Gentinha? Sim, comeu super bem. Então eu fico tranquila, porque às vezes chego em casa, ele já não quer comer. Pode ser que ele também nem tenha fome, né? Mas como que eu sei, assim, se o meu filho tá satisfeito ou não? Então, quando a criança, o aleitamento materno exclusivo, ele tem essa vantagem que ele ajuda a criança esse sentimento de saciedade. Então, a criança tem muito mais controle na saciedade dela ou não, quando a criança é amamentada exclusivamente. Se você faz toda a introdução alimentar de forma correta no seu filho, ele automaticamente vai ter esse autocontrole dele, né? O problema de alguns pais, enfim, é que as pessoas se baseiam no que eu como, na quantidade que eu como para oferecer para o meu filho, entende? Daí isso prejudica, porque a gente tem que ter a noção que o estômago, a capacidade gástrica deles é muito menor do que a nossa, né? Então, às vezes a gente pensa, comeu 5 colheradas de alimento, comeu tão pouquinho. Não, quem sabe para ele não é pouco, entende? O que você tem que observar? A criança está dentro do peso saudável? A criança tem disposição? Ela brinca? Ela é feliz? Ela é alegre? Entende? Então, ela está bem alimentada, né? O que você não pode pensar é de insistir para a criança se alimentar sem ter vontade, sem ela querer, porque ela vai perder esse autocontrole dela de saber quando ela está saciada ou não. Entende? Isso prejudica, por isso que isso pode causar o sobrepeso e a obesidade nas crianças. Sabe? Isso é bem interessante. Isso acho que é um erro de muitos pais, de muitas famílias, é oferecer mais do que a criança precisa, né? E insistir, e às vezes obrigar a criança a se alimentar, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar a criança na quantidade que ela quer, sabe? A única coisa que a criança não pode ter o controle é no que ela vai comer.
mas ela tem direito de ter controle na quantidade que ela vai comer. Então, eu vou oferecendo, se o meu filho não quer mais e ele tá feliz, tá correndo, tá brincando, é porque realmente ele não adianta ficar forçando. Porque realmente ele não tá com fome, não tem aquela necessidade, né? Ele jantou na creche, por exemplo. Então, ele já comeu a segunda comida de sal do dia. Quem sabe ele não quer novamente uma comida de sal. Quem sabe ele quer outra coisa, né? Então, tu vai oferecendo daqui a pouquinho uma fruta, né? Um outro alimento para ele, né? O que, às vezes, as pessoas elas querem insistir demais para a criança comer se baseando no que eu comeria, né? E a gente não pode pensar assim. Por isso que causa muita obesidade nas crianças. Né? A criança perde esse controle. A criança come... Por isso a gente pode observar, às vezes, crianças que não têm controle. Né? Eles comem. Enquanto tu oferece, ele está comendo porque ele foi acostumado assim. É um hábito que vem lá É um hábito que pequeno. Vem de família, entende? Por isso você tem que ter... Você daí tem que controlar essa criança. Isso acontece bastante na creche, nas escolas. Não é que a gente está cortando comida das crianças, né? É porque tem crianças que se a gente não disser agora chega, eles não param de comer, né? E tu sabe que isso vai fazer mal para eles. Que já não é mais uma necessidade. Eles perderam esse autocontrole. Entendi. Midian, surgiu mais uma dúvida aqui. É sobre o café e as frutas cítricas para as crianças. Isso pode ser oferecido ou tem uma restrição de idade também? O café não seria indicado. Até os 2 anos de idade, não seria indicado oferecer o café, né? É um alimento que tem muita cafeína, não tem nenhum nutriente para ser oferecido para a criança. Então, assim, eu não vejo necessidade de oferecer o café para a criança, né? As frutas cítricas, sim. Essas, assim, a partir do 7º, 8º mês, que a criança já está bem adaptada com os alimentos, eu acho que é bem interessante, sim, você oferecer um abacaxi, um kiwi, uma fruta mais cítrica, sim, eu acho que não tem problema nenhum. É, inclusive, muito saudável, né? Tem pais que, às vezes, não dão achando que é muito forte. Não é. É saudável, é uma fruta, né? E, assim, sempre... Eu gosto de comentar isso, porque assim, tem muitas famílias também que acabam acrescentando açúcar nas frutas, né? Que também não tem necessidade, seria contraindicado, né? Para toda a tua vida, na verdade, né? Não só no início, não só quando você está introduzindo o alimento. Porque a criança tem que se adaptar, tem que conhecer o sabor da fruta como ela é. Da mesma forma como os alimentos, por isso a gente também não indica acrescentar sal nas papas nos primeiros meses. Por quê? Porque a criança tem que saber o sabor do alimento como ele é. A partir do momento que você coloca sal, açúcar, você vai mascarar esse sabor. A criança não vai conhecer o sabor do alimento verdadeiro. Agora são 8h42 e nós retornamos então aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa, com a nutricionista Midian Zancanaro da Silva. Estamos falando sobre alimentação infantil e nós conversávamos agora no intervalo sobre a importância do exemplo dos pais para a alimentação dessas crianças, né, Midian? Não adianta os pais terem uma alimentação ruim e querer que as crianças se alimentem de forma saudável, né? Isso, então o exemplo que a criança tem é o principal incentivo que ela vai ter para se alimentar de certos alimentos. Às vezes a gente pensa, mas meu filho não gosta de, enfim, alface. Mas ele nunca me viu comendo alface, né? Então, assim, o incentivo é muito importante, o exemplo é muito importante para esse incentivo acontecer, né? Tudo que a gente faz, a gente sabe que as crianças... Nós somos os espelhos delas, né? Então, eles olham pra gente e eles querem nos imitar. Tudo que a gente faz, eles fazem igual. Então, assim, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que se alimentar com uma alimentação mais saudável, comer frutas, verduras, se a gente quer que a criança tenha esses hábitos também, né? Porque tu vai oferecer de forma... correta para a criança logo no início, e daí quando ele tiver 1 aninho, a partir de 1 aninho que dele vai se alimentar com a alimentação da família, ele não vai mais ter a oferta de frutas, não vai ter mais a oferta de verduras, de legumes, porque a família não come, né? E então é importante que a família toda mude os seus hábitos alimentares na chegada de um bebê, né? Desde a gravidez, na verdade, a gente sabe que
a mãe, a gestante, deve se alimentar de forma saudável. Então, quando você descobre que está grávida, se você não tem uma alimentação, né, muito saudável, é interessante você buscar para que isso se perpetue, na verdade, na tua vida e automaticamente no teu filho, né? Para que isso continue, para que toda a família tenha essa mudança alimentar, né? Para que esses hábitos sejam criados lá Desde pequenininho, né? Aí fica mais fácil de Porque a gente sabe que daí a criança, a partir dos 2, 3 anos, se ela não se ela não teve aquele hábito, se ela não se acostumou com aquele hábito alimentar, dificilmente vai ser muito mais difícil. Claro que é mais fácil você mudar o hábito alimentar de uma criança, né, do que de um adulto. Isso é fato, né? Mas quanto mais idade a criança tiver, também vai ser mais difícil de mudar, né? Se a criança já tiver 10 anos de idade, daí tiver algum problema de saúde e tiver que cortar, por exemplo, a gordura, ou, né, vai ser bem mais difícil você tirar esses alimentos dela. Então, é mais fácil você não ter oferecido, né? Do que você oferecer e depois ter que tirar da criança, né? Midian, agora me ocorreu, você falou dos alimentos gordurosos e tal. Que cuidados os pais podem tomar na hora de fazer algum alimento que use a gordura, né? Que tipo de gordura tem algum produto que seja mais aconselhável usar para substituir assim aquele óleo? Então, nos primeiros anos de vida é orientado que a criança não consuma frituras, né, alimentos muito gordurosos. Esses alimentos processados, industrializados, são alimentos extremamente gordurosos. São gorduras industrializadas que fazem muito mal para a saúde, né? Então, assim, a gente orienta sempre a utilizar óleos vegetais, né? Que são as gorduras vegetais que fazem são menos maléficas para a nossa saúde, né? As gorduras animais, que provêm do animal, desde a gordura do leite, a manteiga, a banha, né? Essas gorduras, elas são mais prejudiciais para a nossa saúde, né? Claro que às vezes as pessoas falam, mas o óleo de soja tem toda aquela questão do transgênico, né? Eu também concordo. A gente também não utiliza óleo de soja em casa por causa dessa questão. Então, você pode optar pelo óleo de girassol, óleo de arroz, óleo de coco, né? Esses outros óleos vegetais que são menos maléficos para a saúde, tá? Do que a gordura animal, das carnes, enfim. Midian, já que você trabalha na creche, né? Você que trabalha com a alimentação das nossas crianças lá, eu gostaria que você comentasse um pouco assim como que é elaborado assim o cardápio das crianças, que você falasse um pouquinho sobre isso, afinal de contas, né? As crianças que já vão para a creche, seja durante todo o dia, seja meio-dia, é lá, né, que eles têm essa alimentação toda especial preparada também, né? Isso, agora que a gente tem os bebês, né, desde o ano passado, então, muitas crianças, os primeiros contatos com o alimento é na creche, né? Então, a gente procura seguir essas orientações, né, desde os pediatras, enfim, só que a gente também procura ter um equilíbrio. Logo no início, quando os bebês começaram, foi também uma mudança bastante... no meu trabalho em si, eu tive que me adaptar também com muita coisa, porque logo de início eu quis para os bebês tudo conforme o que se preconiza, né? Só que daí, às vezes, em casa, eles já comiam com sal, em casa, né? Já comiam com açúcar, adicionado com açúcar, e daí na creche eles não queriam comer, porque daí, né? Então, a gente foi tendo um equilíbrio. A gente sempre respeita no caso dos bebês, a opção dos pais. Por exemplo, se o pai vem lá conversa com a gente, eu não quero que o meu filho consuma açúcar até tal idade, não quero, a gente sempre respeita, né? A gente tem um equilíbrio, assim, a gente não é totalmente radical, mas a gente também não dá de tudo, né? Mas a gente respeita bastante os pais e o que o pediatra de cada criança indica, né? A gente procura respeitar. Então, a gente faz o cardápio elaborado de forma diferenciada desde os bebês, a creche de 1, 2 e 3 anos, a pré-escola 4 e 5 e o ensino fundamental, né? O cardápio dos bebês e da creche eu procuro mantê-los meio parecido para facilitar também
a elaboração deles pelas merendeiras, né? Que elas estão em poucas, né? Não digo poucas, mas em número suficiente, mas também não dá para querer exigir, né? Que façam, né? Um cardápio totalmente elaborado diferentemente para cada idade, né? A gente tenta adaptar. Então, para os bebês com a creche de 1, 2 e 3, é bem parecido o cardápio, a gente só adapta conforme, se às vezes algum alimento eles não aceitam muito. O macarrão, por exemplo, os bebês eles não aceitam muito, então, quando é macarrão para os de 1, 2 e 3, a gente faz outra coisa para eles, né? Então, assim, a gente vai adaptando. Os da pré-escola, a gente também faz bem parecido com o do ensino fundamental, né? Até para facilitar a questão de compra dos alimentos, tudo, mas também tem alimentos que a pré-escola aceita e que o ensino fundamental não aceita, mas daí a gente vai adaptando, né? E sempre de acordo com as necessidades nutricionais de cada faixa etária, né? E sempre oferecendo também frutas, né? Toda semana a gente tem épocas que tem mais, tem épocas que tem um pouco menos, tudo depende da estação do ano também, né? Mas a gente sempre procura toda semana oferecer uma fruta. Em todas as refeições a gente sempre tem uma verdura, uma salada para oferecer para as crianças, né? Dificilmente, às vezes acontece, né, da gente ficar sem, da gente não oferece, mas se não, sempre é oferecido, né? Para os bebês e para a creche, a gente tem de manhã o café da manhã e o almoço, e à tarde o lanchinho da tarde e a janta. Então, tem dois alimentos salgados, né? E 2 doces, assim, né? Para se dizer, só para diferenciar, né? Sim. E no intervalo desses 2 alimentos, a gente oferece uma fruta, né? Não todos os dias, mas umas 2, 3 vezes por semana a gente oferece uma fruta, daí no intervalo desses 2 lanches. Para a pré-escola, de manhã, a gente oferece como fosse um cafezinho da manhã, bem simples, para as crianças, às vezes, que vêm sem se alimentar para a escola, né? Tanto para a pré-escola quanto para o ensino fundamental, eles recebem um lanchinho. E depois, às 9h45, deles, 3 vezes por semana, eles recebem comida de panela, né? Com as verduras, enfim, às vezes uma fruta de sobremesa. E 2 vezes por semana são lanches, né? A gente tem essa como se fosse uma regrinha, porque a gente tem que também atingir as necessidades nutricionais que o PNAE preconiza, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele exige que a gente ofereça uma certa quantidade de ferro, de carboidrato, de proteína. Então, a gente tem que seguir esse padrão, assim, para a gente conseguir atingir essas necessidades das crianças, né? Na nossa conversa, então, você já repassou muitas informações, mas, assim, agora para a gente encerrar, sucintamente, algumas dicas pontuais, assim, para os pais procurarem acertar ao máximo, assim, a alimentação da sua criança. Então, a princípio, a primeira coisa, não oferecer esses alimentos industrializados, embutidos, enlatados, como diariamente para a criança. Não oferecer até os 2 anos. E a partir dos 2 anos, não ter isso como um alimento cotidiano, né? Não proibir, claro, a criança de se alimentar, de provar um salgadinho, às vezes, né, um sorvete, alguma coisa que ele queira, mas conversar com seu filho e explicar para ele que é esporadicamente. Ele vai ganhar uma vez por semana ou a cada 15 dias, né? Um alimento assim, né? Ter esse controle. Porque tem pais que fazem, às vezes, o rancho e tem lá a despensa cheia de bolachinha, merendinha e tudo. Então, o filho passa, no dia a dia, se alimentar só com esses alimentos. E eles não vão estar se nutrindo. Porque o intuito da alimentação não é ganhar peso, não é crescer para os lados, assim, que a gente se diz, né? O intuito de tu se alimentar é você se nutrir. E se eu estou me alimentando somente com alimentos que não trazem nenhum nutriente, só açúcar e gordura, eu não vou estar me nutrindo. Então, eu vou estar dentro do peso ou até acima do peso, mas eu vou estar com falta de nutriente no meu corpo, né? Vai faltar ferro, vai faltar vitaminas, minerais, né? Então, o ideal seria uma alimentação balanceada no sentido colorida, a oferta de quanto mais frutas, verduras, melhor, né? Procurar
sempre ter um feijão, um arroz, que é o alimento básico. Acho que toda criança precisa, de preferência, todos os dias, um feijão, um arroz, um tipo de carne. Claro que sem oferecer frituras, né? De preferência, a carne não frita, sempre assada, né? Ou grelhada, enfim. Oferta de um tipo de carne, oferta de um arroz e um feijão todos os dias, salada, como eu já falei, frutas. Esses outros alimentos que são as consideradas porcarias, esporadicamente só, né? Não ter no dia a dia, pro lanche deles à tarde ou de manhã, uma fruta, né? Procurar oferecer todas as refeições, desde o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, jantar. Não pular nenhuma dessas refeições, né? E oferecer uma alimentação quanto mais colorida, melhor, né? Quanto mais colorida, mais nutrientes tu vai estar oferecendo para o teu filho, né? Incentivar o consumo de água, muita água, né? Que também o nosso corpo precisa. Incentivar sempre a prática do exercício físico para o seu filho, independente do peso, independente, né, da idade. É importante todo mundo praticar o exercício físico. Então, a criança, desde cedo, é interessante ela ser incentivada a isso, né? E daí, a partir disso, tu já vai ver que teu filho vai ser uma criança saudável, vai crescer com saúde, né? Nutrido e disposto, né? Com menos suscetível a infecções, a doenças, né? Isso aí. Midian, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço muito a tua participação. Espero que você tenha gostado também de estar aqui. Sempre é bom falar sobre filhos, né? Sobre as crianças. Ótimo. E a alimentação é muito importante, né? Então, muito obrigada. E, com certeza, em outras oportunidades, eu já te convido, né, para participar mais vezes aqui do nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Dani, pela oportunidade, e assim espero ter, né, sanado muitas dúvidas, e espero que a partir dessa conversa as famílias também procurem, né, mais informações também sobre esse assunto. O pessoal aqui do município que quiser tirar alguma dúvida comigo, sempre pode me encontrar lá na creche, né, pode me procurar, eu vou estar à disposição para conversar sobre a alimentação do seu filho, qualquer dúvida, né, enfim. E dizer que a gente está aí para o que for preciso, né? Para ajudar, para aprender também, né? Porque eu não sou perfeita, da mesma forma como eu também preciso aprender todos os dias, né? A gente sabe que as informações mudam também, né? Hoje a gente tem uma coisa como correta, amanhã às vezes não é. Então, a gente está aí para aprender também e fazer, né, da melhor forma. Obrigada, então, Midian. Bom dia. Obrigada, bom dia.